Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aqui fazer uma correção da atividade de fixação, atividade A, tá bom? Aqui eu coloquei já na plataforma o gabarito para vocês e eu vou aqui corrigir explicando para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Então na primeira atividade nós temos um exercício de classificação das contas contábeis. Essa classificação nós vamos classificar em ativo circulante, AC, ativo não circulante. Aí lembre-se que o ativo não circulante é um grupo. Então esse grupo nós vamos classificar em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Esses 4 grupos, subgrupos, né? Que estão dentro do ativo não circulante. Agora, se for passivo circulante, nós vamos classificar em PC, se passivo não circulante em PNC e o patrimônio líquido em PL, tá bom? Lembre-se então, né? Nós vamos classificando aqui e eu vou explicando cada item para vocês já familiarizarem com as contas aqui, tá bom? Então, o capital subscrito. O capital subscrito, ele é uma conta de PL, está lá na atividade do exercício, né? É o capital que é o valor que os sócios escrevem no contrato social que eles vão participar na empresa, tá bom? É o investimento inicial. O equipamento. Equipamento é uma conta de imobilizado, tá bom? Imobilizado por quê? Porque você compra equipamento, ele tende a ficar para uso da empresa e não é para vender. Então, ele não vai ficar, ele é um ativo não circulante porque ele não tem intenção de vender ele no período menor de um ano, lembram? Então, se o período é superior a um ano, ele passa a ser não circulante. E dentro do não circulante, ele tem que se enquadrar em algum dos subgrupos. E no caso, ele é um imobilizado. A conta cliente. A conta cliente, ela controla o contas a receber da empresa. A empresa vendeu a prazo para um seu cliente. Então, ela tem o direito de receber o valor da venda do seu cliente. Então, essa conta cliente, ela é uma conta de ativo circulante, porque normalmente aqui no caso aqui, ela é um recebimento a curto prazo e o vencimento do cliente está menor de um ano, tá bom? Menor de 12 meses. Está no mesmo exercício social. O empréstimo de curto prazo. Empréstimo, a empresa tomou o empréstimo com outra instituição. Então ela está devendo, por isso que é um passivo, é uma dívida, é uma obrigação. É curto prazo, né? Então logo é um passivo circulante. Salários a pagar é a mesma coisa. A empresa está devendo salário aos seus funcionários. E geralmente o quê? Geralmente não. Uma dívida a curto prazo, ela é paga mensalmente. Então é um passivo circulante. O estoque de material de limpeza. O estoque de material de limpeza, ele é um ativo circulante. Por quê? Porque ele vai ser utilizado possivelmente num período inferior a um ano. Ninguém compra estoque de material de limpeza para 2 anos, 3 anos. Então vai ser usado o mesmo exercício financeiro. Então ele é um ativo, porque é um bem, e é circulante porque ele vai ser utilizado, ele vai ser consumido num curto período aí. O veículo. O veículo é um ativo imobilizado, assim como os equipamentos. O veículo ele é para a utilização da empresa. Você não compra um veículo para vender daqui a alguns meses. Então você não tem nem perspectiva de venda. Você compra e depois, como não tem perspectiva, é para uso da organização, ele é um ativo não circulante e no grupo imobilizado. Tem alguns casos, por exemplo, uma empresa que revende veículo. Aí nessa situação, o veículo seria o seu estoque e você compra para revender. Se essa for a intenção da empresa, comprar já para revender, aí seria obviamente um ativo circulante, porque seria um estoque de mercadoria para venda. Nesse caso aqui, uma conta só, veículo, classifica-se como imobilizado. Empréstimos a pagar de longo prazo. Agora, diferente dos empréstimos de curto prazo, o de longo prazo é um passivo não circulante. Contas a receber de longo prazo. A contas a receber de longo prazo, nesse caso aqui, é um ativo não circulante e vai entrar no grupinho do realizável a longo prazo, ou seja, a realização do recebimento desse contas a receber vai ser a longo prazo, tá bom? Curto prazo é o cliente, por exemplo, seria ativo circulante. Marcas e patentes. Marcas e patentes é um ativo, só que ele é intangível, ele não é corpóreo, né? Ele não tem corpo. Então ele vai entrar no grupo não imobilizado, não circulante, porque não tem intenção de vender, e a curto prazo,
e vai entrar no grupinho intangível, tá? No supergrupo intangível. Banco. Banco, assim, ou banco conta movimento, talvez possa vir, é uma conta de ativo, tá? Circulante. É o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária. É o dinheiro da empresa que está na conta bancária da empresa para uso. É um ativo circulante que você pode pegar a qualquer momento. A energia a pagar. Energia a pagar, paga todo mês, é um passivo, né? É uma obrigação, é passivo circulante. Dividendos a pagar. Dividendos a pagar, o nome pode ser meio estranho para vocês, mas dividendos a pagar é parte do lucro, é a distribuição do lucro para os seus acionistas. Então a empresa teve lucro, então ela vai ter que distribuir essa parte desse lucro aos seus sócios, aos seus acionistas. E ela, como ela não distribuiu ainda, então ela tem uma dívida, dividendos, para pagar aos seus acionistas. Então ela tem um passivo com seus acionistas e é um passivo circulante, tá bom? Impostos a recuperar de curto prazo. Impostos a recuperar de curto prazo são impostos que a empresa ela tem a recuperar, ela tem de direito, entendeu? Então, pode ser um ICMS a recuperar, entendeu? Então, é um ativo circulante. Aplicações financeiras de curto prazo são aplicações que a empresa faz na poupança de curto prazo, então são ativo circulante. Se fosse de longo prazo, seria realizável a longo prazo, porque você realizaria no futuro, realizar é sacar ele, tá bom? No futuro, num período longo, então seria realizável a longo prazo lá no ativo não circulante. Impostos a pagar de curto prazo, que paga todo mês, passivo circulante. Aluguel a pagar, que paga todo mês, passivo circulante. Empréstimos a receber de curto prazo. A receber é um direito, então é um ativo. É circulante porque é curto prazo. Contas a receber de curto prazo. Ativo circulante. É um receber, é um direito. Curto prazo é circulante. Aplicações financeiras de longo prazo. Aqui eu já tinha dito, né? É realizável a longo prazo. Porque é a longo prazo, tem que ser ativo não circulante. Em qual grupo? No grupo realizável a longo prazo. Prejuízos acumulados. Nós vimos lá na apostila, né? Prejuízo é uma conta de patrimônio líquido. Despesas pagas antecipadamente. Aqui toma cuidado, gente. Despesas pagas antecipadamente. Se você pagou uma despesa antecipado, quer dizer que você não consumiu ainda o produto, não consumiu essa despesa, não realizou a despesa de fato. Você pagou para utilizar ainda. Logo, você adiantou dinheiro para o seu fornecedor. Então, se você adiantou o dinheiro, você tem um direito. Apesar do nome ter despesa antecipada, se você pagou antecipadamente, você tem um direito. Então, é uma conta de ativo circulante. A despesa antecipada, adiantamento a fornecedor é a mesma coisa. Você adianta o dinheiro ao fornecedor. Apesar de ter pago, então você agora tem um direito de receber. Seria um ativo circulante. Em contrapartida, adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes é o inverso. O cliente foi lá e te deu dinheiro, ele adiantou dinheiro para você. Se ele adiantou dinheiro para você, você tem uma dívida com ele. Então, o valor que ele te adiantou, o valor entrou no caixa da sua empresa, beleza? Mas também você tem o que agora? Uma dívida com ele. Então, é passivo circulante. Imóveis. Imóveis não é para venda, né? É para a utilização da empresa, segue a mesma linha do veículo, do equipamento, é imobilizado. Investimento em empresas, em outras empresas, ou investimento em coligadas, que é um tipo de nome, mas é empresas também. Esse investimento é um ativo não circulante, porque você não tem intenção de tirar, resgatar em curto prazo, e ele entra lá no grupo investimentos. Duplicatas a receber. Duplicatas a receber, gente, é o contas a receber, tá bom? É ativo circulante, porque não fala que é longo prazo, você considera curto prazo. Telefone a pagar. Paga telefone todo mês, é a pagar, é passivo. Passivo circulante porque é curto prazo. Impostos a recuperar de curto prazo. É ativo circulante. Lista de contatos de possíveis clientes. É um ativo intangível. A lista é um ativo. E não tem forma física. Apesar que se é a lista, a informação dela que tem valor. E a informação ali, ela não tem corpo, né? Ela é um intangível. Móveis e utensílios. A mesma linha do equipamento, dos móveis, veículos, né? É um imobilizado. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloque no fórum lá, coloque no grupo, para a gente poder ir sanando, tá bom?
Questão 2. Com relação ao patrimônio da empresa, qual dos itens abaixo deve ser classificado como um direito? Como direito, pessoal? Caixa, direito? Não, caixa o bem já está comigo, então é bens. Estoque. Estoque controla o estoque de mercadoria para venda e o estoque é um bem, está com a empresa. Contas a receber. A resposta é contas a receber, por quê? É um dinheiro que deveria estar sobre minha posse, mas está em posse do possível cliente. Ele tem que me pagar ainda. Então eu tenho direito ainda de receber esse valor. Normalmente é uma venda de mercadoria a prazo que você realiza, que a empresa realiza, só que ela entra no acordo com o seu cliente e dá o prazo, né? Ele vai me pagar daqui a um mês. Então, enquanto ele não me paga o valor dessa venda, eu tenho um contas a receber com esse cliente. Então, eu tenho um direito. O nome pode ser contas a receber, títulos a receber, clientes, duplicatas a receber, são tudo, praticamente são sinônimos. Máquinas e equipamentos é imobilizado, é um bem, e impostos a pagar é passivo, né? Então nem se fala aqui em direito, muito menos, né? Terceira atividade. Considere o balanço a seguir e assinale a opção que caracteriza o capital circulante líquido da empresa. Bom, então nós temos aqui o balanço da empresa. O ativo circulante, nós temos o caixa, o banco conta movimento. O ativo não circulante, nós temos só os grupos contábeis aqui, tá? Os grupos, subgrupos do ativo não circulante. Então temos os saldos para cada grupo. Total do ativo, R$ 6.420. E o passivo? Passivo circulante, nós temos aqui as contas fornecedores e contas a pagar. E o passivo não circulante, nós temos o exigível a longo prazo, ou seja, contas a pagar a longo prazo, R$ 1.800. E o PL nós temos a conta capital, que é R$ 3.000. Lembre-se, né? Total do ativo, ou seja, ativo circulante e não circulante, total do ativo 6.420 tem que ser igual ao total do passivo mais o PL, tá bom? Que vai ter que bater R$ 6.420, ok? Isso é o equilíbrio ou balanço patrimonial. Então, total de aplicação é igual ao total de origem. Origem aqui, capital, os passivos são origem de terceiros e o PL, origem de capital próprio, tá bom? E esse capital, a origem, né, ela foi aplicada onde? Esses R$ 6.420 são aplicados em bens e direitos que ficam do lado do ativo. Por isso que se equilibra, né? Total de origem de capital tem que ser igual ao total da sua aplicação, não pode ter diferença. Se você tem origem de R$ 1.000, você tem que aplicar esses R$ 1.000 em algum lugar, tá bom? Pode até deixar do seu bolso, mas aí seria na conta caixa. Então, o que ele pede? Qual é o valor do recurso que pode ser classificado como capital de terceiros? Gente, capital de terceiros é o passivo. É só somar o passivo, que no caso é o passivo circulante e o não circulante. Então, o passivo circulante, R$ 920 mais R$ 700, mais o passivo não circulante, que é R$ 1.800. Vai totalizar, então, R$ 3.420. Capital, aí o segundo, capital próprio. Capital próprio é o patrimônio líquido, não é o capital, tá, social, é o saldo do patrimônio líquido. O patrimônio líquido compõe só o capital social, né? Vai ser R$ 3.000. Tome cuidado com isso aqui, tá? Às vezes pergunta o capital próprio, tem mais contas aqui, aí você pega só o capital social. Possivelmente você vai errar. É o saldo do patrimônio do grupo inteiro, tá? O valor total da aplicação corresponde à aplicação no ativo. Então, pega só o valor do ativo total, R$ 6.420. E o valor da situação patrimonial líquida é o PL, é o patrimônio líquido, R$ 3.000. Como é que você acha a situação patrimonial líquida de uma organização? Conforme lá a equação patrimonial lá no material de estudo, o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo menos o passivo. Se você não tivesse esse valor aqui, de R$ 3.000 de patrimônio líquido, você poderia pegar qual o valor do meu ativo? 6.420. Qual o meu valor do passivo? Nós já encontramos o passivo que era 3.420, né? Então você pega 6.420 menos 3.420, você também acharia aqui o patrimônio líquido da empresa, ou a situação líquida patrimonial. E o valor do capital circulante, lembra? O que é capital circulante? Lembrem, gente, capital circulante tem a ver com os grupos circulantes, não entra na conta os não circulantes. E quais são os grupos circulantes? Patrimônio líquido é circulante? Nem tem o nome, né? Os grupos circulantes é ativo circulante,
passivo circulante. Se ele quer saber a situação líquida, é a diferença entre um e a para outra. Então, o capital circulante líquido, lembre-se da fórmula, está lá no material também, ativo circulante menos passivo circulante. O ativo circulante é R$ 1.000. O passivo circulante é R$ 1.620, que é a soma dessas duas contas. Logo, a situação do capital circulante da empresa é deficitário em R$ 620. Isso quer dizer o seguinte, que ela não tem muita liquidez, ela não consegue nem arcar hoje, ela não tem dinheiro para arcar com sua dívida a curto prazo, entendeu? Então ela vai ter que tomar cuidado aí, avaliar bem essa situação, até vender talvez um ativo imobilizado, entendeu? Para poder fazer dinheiro, por exemplo, vendi um imobilizado aqui, esses 3.000 vão sair e vão virar dinheiro, né? Vai aumentar o seu ativo circulante ou negociar as dívidas, né? Pega um passivo aqui e fala o seguinte, pega esse quantos a pagar e fala, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a curto prazo, posso pagar a longo prazo? Ou seja, posso pagar daqui mais tempo? Aí esse passivo aqui passa para o passivo não circulante. E aí no circulante ficaria só R$ 920. Aí você teria os R$ 1.000 para pagar esses R$ 920. Mudaria aqui o capital circulante da empresa. Tá bom? Mas neste caso aqui, o capital circulante da empresa seria R$ 620 deficitário. Tem mais dívida do que dinheiro a curto prazo para pagar. Quarta questão. Em 31/12 de 2017, o patrimônio líquido da empresa ABC apresentava saldo de R$ 875 mil. Analise a opção que corresponde ao aumento do ativo imobilizado desta empresa. Gente, ele só quer saber das situações aqui o que aumenta o ativo imobilizado da empresa. Na verdade, esse valor do patrimônio líquido nem interessa. Olha bem, vamos ver se vocês vão utilizar. Contratação de empréstimo. Aumenta o imobilizado da empresa? Não, não quer dizer que aumenta, não dá para afirmar isso. O que dá para afirmar aqui é que aumentou o passivo, porque se você contratou empréstimo, você pegou dinheiro, então você está devendo. E esse dinheiro foi para onde? Ou ele aumenta o ativo circulante, porque você colocou o dinheiro lá, pode até aumentar um ativo imobilizado se você contratou esse empréstimo para comprar um veículo, um imóvel, só que como não falou aqui, você não pode afirmar, tá bom? Compra de um prédio usado. Aí sim, né? A resposta é essa. Porque se você comprou um prédio, o prédio é um imobilizado. Então você aumentou o grupo imobilizado. Integralização de capital, vamos concluir aqui, né? Integralização de capital, o sócio colocou mais dinheiro na empresa e vai aumentar o PL. E vai aumentar a conta caixa, por exemplo. Ou pode até aumentar imobilizado, mas não dá para afirmar porque ele não falou em que ele aumentou. Ele falou que aumentou capital, mas qual forma do aumento? É em dinheiro? É entregando um bem? Não falou, entendeu? Pagamento de dívida em dinheiro. Aqui diminui, né? O passivo, porque você pagou, e vai acabar diminuindo também o ativo, porque você tirou dinheiro de lá para poder pagar o passivo. E o recebimento de duplicatas com juros. Aqui também não vai aumentar imobilizado, porque não mexe com nenhum grupo, nenhum item imobilizado, né? Você, na verdade, recebeu dinheiro de um direito que você tem. Reduziria um direito, mas aumentaria também os bens. Então, a resposta, letra B. A questão 5. Analise a opção em que todas as contas pertencem ao passivo circulante. Aqui você vai avaliar todas as contas que pertencem ao passivo circulante. Na questão A, não é A por quê? Porque você tem aqui investimentos em outras empresas. Isso é um ativo lá no grupo investimentos, então não entra essa conta. A questão B, passivo, você tem a conta caixa aqui. A conta caixa é um ativo, então já logo de cara você pode desconsiderar. Novamente aqui, letra C, você tem um imóvel aqui. Imóveis é ativo não circulante, não é passivo. A letra D, que sobrou, né, são salários a pagar, empréstimos a pagar de curto prazo e encargos a recolher. Encargos são impostos. A recolher é a pagar, então é um passivo circulante. Letra D. E questão 6. A questão 6, ele pede o seguinte, elabore o balanço patrimonial da empresa, classificando as contas representadas no quadro abaixo, respeitando a estrutura do balanço patrimonial e responda as seguintes questões. Então, aqui você tem um saldo das contas contábeis. Você não sabe, essas contas contábeis não fala aqui quais grupos são, se é ativo, passivo, patrimônio líquido, ativo circulante, imobilizado, não fala. Aqui você tem que saber classificá-las e colocar lá no balanço. O quadro é esse aqui, né?
Então você vai pegar cada quantia dessa e colocando aqui e depois calcular aquelas mesmas perguntinhas da questão 3, tá bom? Então vamos lá. Ativo circulante. Então, eu já respondi aqui, ficou assim, ó. A conta caixa, a aplicação financeira, fui classificando todos aqui, ó. Essas contas aqui que nós já até trabalhamos lá no primeiro exercício, né, explicando, foram classificados. Observe-se, ó, concluindo, bateu, ó, total do ativo, 166 mil, depois de classificado todas, inclusive nos grupos, tá vendo? Ó, participação em outras empresas, que é investimentos. Tá no grupo de investimentos, tudo certinho. Então, ó, o total do ativo deu 166 mil, total do passivo deu 166 mil. Bateu, perfeito. E aí, o que ele pergunta? Qual o capital de terceiros? É só pegar o passivo. O passivo é o passivo circulante e não circulante. Então, vai dar 66 mil reais. O total do capital próprio. O capital próprio não é capital social, lembra? É o PL. No caso aqui é o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido aqui, nessa situação, acaba sendo igual ao capital social. 100 mil reais. O valor da aplicação corresponde ao valor do ativo. 166 mil reais. O valor da situação líquida patrimonial. Situação líquida patrimonial é o PL novamente. 100 mil reais. E qual o valor do capital circulante? Vamos lá, capital circulante, ativo circulante menos passivo circulante. Novamente, você tem um passivo circulante maior do que um ativo circulante. Então, o capital circulante é um déficit, no caso deficitário, em 15 mil reais. Ou seja, novamente a empresa não teria condições de arcar, se pegar toda a sua dívida de curto prazo, arcar com ela, porque ela não tem capital de curto prazo, tá bom? Isso tem que olhar vencimento, tá, gente? Não é tão simples assim não, mas colocando assim, né, é um indicativo, tá? Olhar vencimento porque às vezes o seu passivo é a curto prazo, mas está lá no finalzinho, lá nos 12 meses. E os seus recebimentos, você já tem o dinheiro aqui. Então você pagaria as contas mais próximas e enquanto a operação da empresa ia acabar gerando mais caixa, você conseguiria arcar, tá bom? Mas isso aí você teria que fazer uma análise de fluxo de caixa. Questão 7. Aqui, pessoal, só para vocês ir treinando, ó. Analise os eventos financeiros a seguir e aponte as contas contábeis que o contador utilizará para registrar o evento, classificando-as de acordo com seu grupo patrimonial. Essa questão é importante porque nas próximas unidades nós vamos começar a ver os lançamentos contábeis. Isso aqui ainda não é lançamento contábil, mas uma parte muito importante para a realização do lançamento contábil é vocês conseguirem identificar as contas, tá bom? Que vão ser utilizadas conforme os eventos. Então é o seguinte, ó, o primeiro evento, a empresa compra, no caso aqui, de um automóvel no valor de 50 mil reais com transferência bancária. Aqui você tem que entender o seguinte, quais contas eu vou utilizar para registrar esse evento? Então, se ela comprou um automóvel, logo eu vou usar a conta veículo. E a conta veículo é um imobilizado. E se você quiser ir mais além, verifica o que aconteceu com a conta veículo na minha empresa. Aumentou o saldo, porque entrou 50 mil reais. E a outra conta? A conta banco. Por quê? Você não pagou com uma transferência bancária? Se você pagou com uma transferência bancária, você tirou dinheiro do banco. E aonde que controla o dinheiro? Está no banco. Na continha? Banco. É um ativo circulante. Nesse caso, vai reduzir o saldo dessa conta. Tá bem? Item 2. Compra de móveis para venda no valor de 8 mil reais a prazo, sem entrada. No caso aqui, se você comprou móveis, você vai usar a continha móveis no imobilizado, vai aumentar o saldo dela. E você não comprou a prazo? Se você comprou a prazo, você ficou devendo, não foi? Se você ficou devendo e não fala nada, então é a curto prazo, se falar que é a longo prazo, aí você coloca a longo prazo, tá? Mas não falou nada, considere curto prazo sempre. Se você ficou devendo, é uma continha de passivo circulante. E aí você pode colocar, você ficou devendo a quem? Ao fornecedor. Pode até usar outra conta, pode ser financiamento, entendeu? Mas como é móveis para venda, você compra esses móveis, você compra com o fornecedor. Então você fica devendo ao fornecedor. Então você usa a conta fornecedor. Bom, aqui é meio complexo, mas a gente vai mais para vocês irem já ir treinando e essa análise para poder esse raciocínio, tá bom?
Terceiro, pagamento da primeira parcela ao fornecedor dos móveis no valor de R$ 2.000 referente, perdão, no valor de R$ 2.000 em dinheiro retirado do caixa da empresa. Aqui, nós vamos pagar a primeira parcela referente à compra dos móveis do evento anterior. Nós estávamos devendo 8.000 ao fornecedor, agora nós vamos pagar R$ 2.000 a esse fornecedor. Logo, nós vamos usar a continha fornecedor para reduzir o saldo da dívida. Nós tínhamos um aumento de saldo de R$ 8.000 aqui, agora nós vamos reduzir esse saldo em 2.000, que vai passar um saldo de dívida de 6.000 apenas. E da onde nós tiramos o dinheiro? Retiramos da conta caixa. Por quê? Que fala do caixa da empresa, tá vendo? Mas, já iniciando para vocês aqui, já estipulando isso aqui, toda vez que eu falar pagamento em dinheiro, você tira do caixa. Ou recebimento em dinheiro, coloca no caixa. Se eu falar pagamento em cheque, transferência bancária, aí você tira do banco. Ou falando recebimento em cheque, recebimento em transferência bancária, aí você coloca no banco. Porque o correto é ter o documento fiscal para a gente poder tirar a prova, né, para verificar. Como nós não temos documentos fiscais, é sempre trabalhado em forma de texto assim, então a gente já padroniza isso. Na quarta questão, compra de um terreno no valor de R$ 80.000, com pagamento da seguinte forma: entrada paga com transferência bancária no valor de R$ 30.000 e o restante financiado em 10 vezes, sem juros. Olha bem, comprou um terreno, logo você vai usar a continha terreno para registrar a aquisição deste terreno. Então, terreno imobilizado. Agora que vem aí, ó, você pagou com uma entrada de R$ 30.000. Então, você tirou o dinheiro do banco, porque você pagou com uma transferência bancária. Então, você usa a conta banco no ativo circulante. Só que é insuficiente, né? Você ficou devendo ainda R$ 50.000 no financiamento. Então você vai ter que também utilizar a conta financiamento lá no passivo circulante, porque em 10 vezes é circulante, né? Então você vai usar aqui 3 contas, tá vendo? Uma conta que você aplicou o dinheiro, as outras 2 contas, de onde você tirou o dinheiro, no caso, o recurso para poder pagar o terreno. Entenderam, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui. Vai ter mais uma lista de exercícios, né? De fixação B, e depois o questionário avaliativo, tá bom? Tentem fazer, refaçam essa atividade, tá? Qualquer coisa, tirem as dúvidas para sanar todas, mandem lá no fórum, pelo grupo, para a gente poder ter um aprendizado bem legal aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus.